Nós não vamos lê-lo agora, a gente vai ler ao longo da mensagem. Mas eu peço para você já deixar aberto. Se você abrir no meio da Bíblia, no livro dos Salmos, você vai voltar um pouquinho para a esquerda e você já vai achar o livro de Esté. Sabe uma curiosidade sobre o livro de Esté? Em toda a sua extensão, não aparece em nenhuma forma, de nenhum jeito, o nome de Deus. É o único livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus em nenhuma forma. Nem Yahvé, nem Adonai, nem Deus, nada. Não aparece o nome de Deus, não aparece o nome do Espírito Santo. Mas esse livro é de um mover do Espírito Santo, nós vamos entender por quê. Porque tem coisas que Deus faz assim, né? Tem coisa que Deus não aparece de fato na nossa vida, mas a gente olha e vê em todo o tempo Ele agindo. Você já viu assim na sua vida? Tem coisa que parece que Deus está longe, mas Ele está mais perto do que imaginamos. Assim acontece nessa história. Livro de Esté, deixa aberta a sua Bíblia e a gente vai se voltar para ela. Deixa eu contextualizar. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel foi levado para a Babilônia como cativo, como escravo. Primeiro vieram os assírios, levaram uma parte. Depois vieram os babilônios e levaram outra parte. Esse exílio durou 70 anos. Depois de 70 anos, o Império Babilônico, a gente vê isso na história, né? Foi dominado pelo Império Medo-Persa. Dois reinos se juntaram para destruir a Babilônia. E agora, o primeiro edito do rei, do imperador, foi: quem quiser voltar para sua pátria, pode voltar. Quem reinou nesse novo império, Medo e Persa, foram os dois principais desses impérios, né? Dario, que era um Medo, e Ciro, que era um general persa que se tornou imperador. E esse foi o decreto: quem quiser voltar para a sua pátria, pode voltar. Muitos ficaram lá. Nós precisamos entender que quando falamos que esse povo foi levado como escravo, não era todo mundo não, tá, gente? A palavra diz que os menos favorecidos, pessoas com necessidade especial, idosos, esses eram deixados e abandonados na terra completamente destruída, né? Quem de fato era levado para servir aquela nação? Os nobres. Por isso que a gente vê gente como Daniel, que cá em Israel era da família nobre, lá na Babilônia foi servir o rei. Os três amigos dele, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, cá, eles eram da família real. Lá na Babilônia, era uma forma até de fazer sofrer, né? Aqui você é servido, lá você vai me servir. Era uma forma de humilhar também. E a palavra diz que entre esses que foram levados, tinha um homem chamado Mardoqueu, e uma prima dele, chamada Hadassa. A palavra diz que o pai e a mãe dessa menina morreram, e esse primo dela foi quem a criou. Ficou com a função de pai e criou essa menina. Essa menina cresceu sob a tutela de Mardoqueu, o seu primo. Como eu disse, quem era levado era de família nobre. E logo no início do primeiro capítulo do livro de Esté, a gente percebe que Esté, tanto Esté quanto Mardoqueu, eram de família nobre. Quando a gente olha a genealogia, a palavra diz que Mardoqueu, que era primo de Esté, ele era bisneto de Quis. Quem era Quis? Quis foi o pai do primeiro rei de Israel, Saul. Isso quer dizer que Esté, ou Hadassa, como também era chamada, era bisneta de Saul. Eu preciso trazer esse contexto histórico. Uma das primeiras ordens que Saul, quando assumiu o reinado de Israel, foi o primeiro rei de Israel, uma das primeiras ordens que ele recebeu da boca de Deus, através do profeta Samuel, foi que ele destruísse um povo chamado de Amalequitas. Os Amalequitas, eles eram beduínos, mas que tinham se organizado e já tinham
reis sobre si, e eles eram traiçoeiros, eles eram ladrões, eles tocavam o terror naquela região. E veio uma sentença de Deus sobre aquele povo. Aliás, os amalequitas, a gente olha nos livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, de que eles atacaram Israel sorrateiramente e traiçoeiramente várias vezes. Então, o primeiro edito, a primeira política pública de Saul, dada por Deus, é: destrua os amalequitas. A palavra diz que Israel então foi lutar contra os amalequitas, e a ordem de Deus é: eu vou dar vitória, mas você precisa eliminar esse povo. Quando eu te der vitória, não vai sobrar nem animal. Você vai destruir tudo, ovelha, gado, tudo. Está tudo amaldiçoado. Naquela época era assim, né, gente? Época da lei. E a palavra diz que Saul, ao invés de obedecer integralmente o que Deus disse, ele resolveu dar um jeito dele. Quando o profeta Samuel chega, depois da vitória, a Bíblia diz que Saul, 1 Samuel capítulo 15, Saul já chega para o profeta e diz assim: olha, tudo que você mandou fazer eu fiz. Aí Samuel pergunta: e esse balido de ovelha que eu estou ouvindo aí? Esse balido de ovelha é o quê? Aí Saul, todo sem graça: os soldados acabaram pegando um pouco do rebanho, eles me disseram que queriam sacrificar ao Senhor. Irmãos, a pior coisa em uma liderança é quando você não assume a responsabilidade da sua liderança. Saul era assim. Ontem eu ministrava num café de pastores e falava sobre a diferença entre a liderança de Saul e de Davi. Interessante que Saul reinou o mesmo tempo que Davi reinou. Saul reinou 40 anos e Davi reinou 40 anos. Por que o reinado de Saul foi um fracasso e ele terminou do jeito que terminou? E o reinado de Davi foi um sucesso. Por quê? Liderança. Eu vi essa frase esses dias: tudo que acontece sob o nosso manto de liderança é responsabilidade dessa liderança. Então Saul disse para Samuel: olha, os soldados quiseram pegar o rebanho porque queriam oferecer sacrifício. Samuel disse para ele: eu mandei você destruir tudo. Não era para ter sobrado nada, por causa da sua desobediência. Deus está descontinuando a sua família da monarquia de Israel, porque eu já escolhi outro no seu lugar. Vocês conhecem essa história. E a palavra diz que ao invés de eliminar o rei dos amalequitas, que se chamava Agag, Saul poupou. A história mostra que alguns dos seus descendentes fugiram. Por que eu estou contando essa história lá de trás? Você vai entender por quê. Vamos voltar para a história de Esté, que era descendente de Saul. Era bisneta do pai de Saul, ou seja, era sobrinha, né? Saul era avô-tio de Esté. Esté agora está com seu primo morando na Pérsia. Décadas depois, séculos depois. A Bíblia diz que o rei, o imperador, chamado Xerxes, que era um título, né? O nome dele ele era meu homônimo, o nome dele é Assuero, mas o título dele era Xerxes, igual César, Faraó. E a palavra diz que ele dá um banquete de 3 meses, depois de 3 meses ele dá mais uma festa para os nobres de 7 dias, e a Bíblia diz, nesse detalhe, diz que ele estava cheio de vinho, que a gente não faz, né? Que o homem não faz, né? Quando está com a cabeça cheia de vinho. Querendo se mostrar para todo mundo. Traga aqui minha esposa. A rainha Vasti disse: o quê? Ele quer mostrar para aquele monte de bêbado? Diga ele que eu não vou. Que a gente não faz para demonstrar poder, né? A palavra diz que o rei passa vergonha, a festa acaba, depois reúne seus nobres e diz para ele: o que é que eu faço agora? Chamei minha esposa, ela não me obedeceu. Os nobres dizem para os Xerxes: você precisa fazer alguma coisa, porque senão isso vai se tornar comum. Naquela época, né, gente? Esse era o regime. Deram a ele então o seguinte conselho: destitua ela de rainha. Ela não vai mais ser sua rainha. Dê a ela a honraria, mas ela não pode mais estar com essa coroa. É isso que o rei faz. Vasti é então destituída do trono.
Passa um tempo, os nobres aconselham: agora o senhor precisa procurar outra esposa. Alguém precisa estar do teu lado. Faça um concurso. Chame todas as moças do reino. Faça uma seleção e escolha uma para ser a próxima rainha. E é isso que acontece. O rei faz um decreto. As moças são trazidas de todas as províncias do império. E entre essas moças estava quem? A Hadassa. A palavra diz que ela se destacou de todas. O seu primo primeiro conversou com ela dizendo: não revele a nossa origem, pois isso pode ser perigoso. É tanto que o nome dela é mudado, né? De Hadassa para Esté. O rei se agrada de Esté. O rei se apaixona por ela. A mensagem diz isso, né? Que ele se apaixonou por Esté. E escolhe ela como a sua rainha. O primo dela, Mardoqueu, que também era de família nobre, ele era uma espécie naquela época, gente, de jornalista, naquela época chamado de escriba, né? A palavra diz que Mardoqueu vivia na escadaria do palácio, fazendo nota de tudo que acontecia. Era um escriba. E um dia ele está ali na escadaria do palácio, fazendo as anotações habituais, e ele ouve 2 oficiais tramando matar o rei, assassinar o imperador. Ele ouve aquela história, anota, manda um recado para Esté e diz: olha, há uma trama para matar o rei, avise a ele. O rei manda investigar o negócio e de fato descobre esses 2 oficiais, Bigtã e Teres, e eles são executados. A palavra diz que isso foi registrado nas crônicas do palácio, que 2 homens estavam tramando a morte do rei. Foi descoberto porque alguém denunciou. Quem foi que denunciou? Estava lá o nome de Mardoqueu como denunciante, e o rei então foi livrado de um golpe, da morte, por causa dessa denúncia. Isso foi registrado nas crônicas do palácio. O que foi que Mardoqueu recebeu por esse favor? A palavra diz que ele não recebeu nada, nenhum muito obrigado. Guarde essa informação aí no seu coração, tá? Nenhum muito obrigado ele recebeu. Passa o tempo, e a palavra diz que o imperador então convida para ser o seu grão-vizir, ou um primeiro-ministro, um homem chamado Amã. Qual era a linhagem de Amã? A palavra diz que ele era filho de Ramadata, e ele era bisneto de Agag. Por isso ele é chamado de Amã, o Agagita. Lembra que eu falei? Saul desobedeceu ao Senhor, ao que Deus tinha dito para ele. Séculos se passaram, e agora esse homem chamado Amã, da linhagem real dos amalequitas, chamado de Amã o Agagita, agora está numa posição de poder. Primeira coisa que ele fez, ele pediu ao rei para que ele tivesse a mesma honra do imperador. Quando ele passasse, todo mundo se curvasse perante ele. E ele estava tão em alta com o rei, que a palavra diz que o rei autorizou. Você vai receber as mesmas honrarias. Passou por um lugar, todo mundo tem que se curvar perante você. Todo mundo fazia isso. Mardoqueu não. Mardoqueu dizia: olha, eu só me curvo perante meu Deus. Então quando Amã passava, todo mundo reverenciava e Mardoqueu ficava em pé. Amã começou a nutrir um ódio desse homem. E quando ele soube quem era Mardoqueu, ele então decidiu não apenas matar Mardoqueu. Irmãos, entenda, se o homem tinha recebido tanta honraria do imperador, ele podia pedir ao rei para matar qualquer pessoa. Mas a palavra diz que ele não queria apenas matar Mardoqueu. O plano dele foi destruir Mardoqueu e todo o povo de Israel. Por quê? Por quê, gente? Porque havia uma pendência lá atrás. É a primeira lição que a gente precisa aprender nessa manhã. Passado mal resolvido pode enforcar muitas pessoas. E você vai entender por que eu estou usando esse termo.
A pior coisa, irmãos, na nossa vida, é quando algo na nossa vida fica mal resolvido. Isso estrangula, sufoca a história de pessoas. Mardoqueu não tinha nada a ver com a história do seu bisavô. Mas olha o que acontece, gente. A história passou porque tem gente que acha que o tempo vai passar e vai resolver as coisas, né? O tempo não resolve nada, gente, se a gente não resolver. Pastor, o tempo não resolve, resolve, se a gente se dispor a resolver. Porque o tempo, ele vai ajustar as coisas, né? Só que quem tem que resolver é o tempo? Não, quem tem que resolver sou eu. Quantos problemas, irmãos, no casamento, que hoje esse casamento está sendo sufocado, por quê? Porque lá atrás, esse problema não foi de fato resolvido, ou foi, como Saul fez, né? Resolvido parcialmente. Porque é interessante que, voltando à história, né? Quando Samuel pergunta, por que você não fez o que eu mandei? Sabe o que Saul responde? Mas eu fiz, mas fiz parcialmente. É o que acontece com o passado que não foi resolvido. Ele sufoca. Tem pessoas que a sua história está sufocada faz tempo, por causa de uma conversa que você não terminou. Durante todo o mês de julho, o Espírito Santo tem falado muito isso ao nosso coração, né? Sobre perdão. Meu irmão, é a única forma da gente seguir. Não tem outro jeito da gente seguir com o passado resolvido, que não seja através do perdão. Pastor, não é fácil não, eu sei. Você conhece a história? Não conheço, mas se eu ouvir, eu vou te dar razão. Porque normalmente, irmãos, quem abriga no coração um sentimento e tem dificuldade de perdoar, tem razão do que está sentindo. Porque foi ferido, foi machucado, foi traído, alguém te passou a perna, é claro que você tem razão. Pastor, eu não perdoo porque aquela pessoa não merece. E deixa eu te dizer, tem algumas pessoas que de fato não merecem. Merece o perdão de Deus, porque o Senhor, Ele é perfeito. Mas você merece. A pessoa pode não merecer, mas você merece. Você merece se curar. Você não merece ter esse passado te assombrando. Não merece. O que eu tenho que fazer, pastor? Se libere e libere essa pessoa. Porque o que é perdoar, gente? Quando a gente vai buscar a origem, o conceito da palavra perdão é perdoar, é deixar ir. E tem gente que o passado não está resolvido, porque você está segurando alguém aqui, ó, esperando a hora. Quando nós não temos algo do passado resolvido, isso vai sufocar a nossa vida. E já já você vai entender por que eu usei o termo enforcar. No caso de Mardoqueu, era literalmente. Saul não resolveu algo que Deus mandou ele resolver, e agora ele estava provocando um sufocamento na história de todo um povo. Deixa eu adiantar a história. Amã, muito chateado, vai no rei e diz, olha, tem um povo aqui do teu palácio, que não obedece às tuas leis, não segue regras, não consegue seguir o que o Senhor manda, e eu quero dar um jeito nesse povo. Imagina, gente, o imperador, a palavra diz que o império naquele momento, Medo-Persa, era da Índia até a Europa, até a Etiópia, perdão. Imagina a extensão desse império, se o rei tinha cabeça para pensar nos detalhes. Quando Amã diz assim, tem um povo aqui no teu reino que está dando problema, não obedece leis, não segue as regras, eu quero dar um jeito nesse povo. O rei diz para Amã o quê? Fica à vontade. Tirou o anel, selo, entrega a Amã e diz, faça o que você achar melhor. E ainda mais que a palavra diz que Amã disse, eu vou colocar o financiamento desse momento de solução no palácio, no tesouro real. O rei diz, pode fazer. E ainda diz para ele assim, pode ficar com a prata para você, eu quero que você resolva o problema. Amã então edita um decreto, o rei assina, de que já tinha o dia, a semana e o mês, para que esse povo fosse exterminado, e quem fizesse o serviço, olha que oferta, podia ficar com a riqueza. Então se chegava numa casa, matava o judeu, sua família, e podia ficar com o que ele tinha. Nada mudou, né, gente?
Tem algumas décadas que isso aconteceu lá no velho continente, né? Estava vendo esses dias um documentário de uma judia de origem polonesa, falando da dificuldade, depois que o avô dela sobreviveu ao centro de concentração de Auschwitz, para rever a sua casa, a casa que ela dera, que alguém tinha se apossado. A história só mudou de personagem, né? Falava isso com a pastora Ivânia. Tem algo de Deus na vida desse povo, gente. Porque o que esse povo é perseguido não é de agora não. O que a gente está vendo é que agora é midiático. Quando Mardoqueu sabe do decreto, a palavra diz que ele manda uma cópia do decreto para Esté e diz para ela: você precisa fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Já tem data marcada. Vão matar todos os judeus. Vão tomar os seus bens. E você está perto do rei. Faça alguma coisa, menina. A Bíblia diz que quando Esté ouve o que Mardoqueu disse, manda uma devolutiva dizendo para ele: olha, você sabe, todo mundo no palácio sabe, que ninguém pode aparecer diante do rei, se não for chamado. Há uma lei que diz que se alguém aparecer diante do rei sem ser chamado, a sentença é de morte. Foi essa a resposta de Esté. Quando Mardoqueu ouve essa resposta, dá uma devolutiva a ela e diz: você está achando que você se tornou rainha? Você é bonitinha, é? Não, isso é eu que estou dizendo, né? Mas foi mais ou menos assim. Você acha que Deus colocou você aí só para você pousar de rainha? Ele diz assim para Esté: quem sabe não foi só para esse tempo que o Senhor te escolheu para estar nesse lugar. Ontem eu conversava com a Dani sobre essa história, como Deus é perfeito, né? Deus descontinua Saul da história de monarquia de Israel, mas ele faz uma forma de honrar, né? Imagina, a bisneta desse homem agora se torna rainha de um grande império. Como Deus honra, né? Mas por que Deus a colocou lá? Deixa eu te dizer, tem sempre um propósito. E é isso que Mardoqueu está dizendo à sua prima: Deus te colocou aí, foi para um propósito, minha filha. Deus queria que você estivesse aí para esse tempo. Há uma urgência, algo precisa ser feito, e é você que está aí. Nós precisamos entender isso, tá, irmãos? O lugar que nós estamos, sempre há um propósito de Deus. Às vezes é para livrar e salvar a vida de uma pessoa. Aí o Senhor nos coloca lá. Você sabia disso? Na profissão que Deus te colocou. Deus te colocou lá para que você seja um agente dos céus, para salvar pessoas. Deus te colocou perto de gente onde você pode ser um instrumento de Deus para resgatar a vida dessas pessoas. Você crê nisso? Esté estava ali para aquele tempo. Digam graças a Deus. Depois que Esté ouve essa palavra, né? Seu primo dizendo: foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Aí ela muda, ó, a chave muda. A chave da sua mente muda. E ela diz: ó, jejum de 3 dias. Aqui eu, minhas servas, quem trabalha comigo, jejum de 3 dias. Mas do que? Eu mando o povo jejuar 3 dias. E Deus vai dizer o que é que a gente vai fazer. 3 dias depois, ela se veste como rainha e vai na sala do rei. Sob risco, né? Existia uma lei. A palavra diz que quando ela entra, que o rei a vê, ela estava tão linda que diz que o rei ficou babando. Não, isso que eu estou dizendo. Mas a palavra diz que o rei disse para ela: até metade do reino eu te dou, minha rainha. E ainda era baiano, né? O que você quiser pedir, até metade do reino eu te dou. Gente, a gente homem fica facinho, né? Quando a mulher... Por isso que sua esposa, graças a Deus, consegue muita coisa, meu irmão, amém? Graças a Deus por isso. Até metade do reino é seu. Ela disse: não, não quero isso não. Eu só vim convidar o senhor para um banquete lá em casa. Acho que o rei Assuero deve ter pensado: se produziu tanto assim só para um banquete. Quero convidar o senhor para um banquete. Não só o senhor, quero que o senhor leve Amã também. Um banquete lá em casa. O rei fica empolgado, se apronta, e ele e Amã vão para o banquete que já estava pronto. Participam do banquete. No meio do banquete o rei pergunta: mas você tinha alguma coisa para pedir, né?
ela tem outro pedido. E qual é o pedido? Amanhã tem outro banquete. Ele disse, não é possível que essa mulher preparou tudo isso só para... amanhã tem outro banquete, eu quero que o Senhor convide a Amã para participar desse banquete também. Ele, tá bom. A palavra diz, gente, que Amã saiu dali flutuando. Chega em casa, dizendo para a esposa, olha, vai ter um banquete na casa da rainha, e só vai ser eu e o rei, se honrando, né? Se achando. Mas a palavra diz que quando ele está saindo, eufórico, quando ele passa pela escadaria que está Mardoqueu, todo mundo se curva e Mardoqueu está de pé. E ele chega em casa dizendo, estou sendo honrado, só eu é quem vai participar do banquete da rainha, mas nada disso me serve. Nada disso me serve se eu ainda continuar vendo esse homem vivo. Tem uma lição para a gente, né? Tem pessoas, irmãos, que a motivação não é estar bem, é ver alguém mal. Cuidado. Tem assim de gente aí, ó. Gente, está na palavra de Deus, olha o que Amã diz. Estou sendo honrado, estou sendo, honrado pela rainha, pelo rei, mas nada disso me serve se eu ainda continuar vendo esse homem vivo. Isso é que é motivação terrível, né? Sabia que tem gente que vive assim? Que a motivação de vida não é procurar sua felicidade, só vai estar de fato completa quando vê alguém mal. Essa era a motivação de Amã. Que terrível, né, gente? A esposa dele diz para ele, está resolvido. Está vendo que esse cara aí é uma pedra de tropeço? Ele vai morrer de qualquer jeito, porque o decreto já está pronto. Não só ele, mas todo o seu povo vai morrer. Mas você pode adiantar o processo. Mande o rei autorizar você. Mande fazer uma forca. E amanhã de manhã você, recebendo a autorização do rei, você executa ele. Amã disse, opa, por que esperar, né? Passa, autoriza que a forca fosse preparada, né? Possivelmente, quem construía a forca já estava com tudo quase pronto. E a mulher disse para ele, mande fazer uma forca alta, tem que ser uma forca de mais de 20 metros. Gente, aqui o pé direito da nossa igreja dá uns 13, 14 metros. Imagina 20 metros. A ideia era, faça para servir de exemplo, que ninguém se mete com Amã. Você já enfrentou gente assim, meu irmão? De forma gratuita, lá no teu trabalho, você vai ver com quem é que você está lidando. Deixa eu te dizer, deixa prepararem a forca, Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. Sabia que tem certas batalhas que a gente enfrenta que é assim, né? Vou fazer para que todo mundo veja que não se mete comigo. Então deixa. A palavra diz que Amã autoriza a forca, vai na presença do rei, só que ele não sabia que o rei tinha perdido o sono. Então nos dá a entender que ele vai lá de noite, tá, gente? A Bíblia diz que o rei perde o sono, não pede nenhuma atração diante dele, e ele queria apenas ouvir história. Então ele diz assim, chama alguém aí, alguém que lê crônicas, para pegar alguma crônica aí das histórias do meu palácio para ler aqui diante de mim, que eu quero dormir. Então o rei está lá na câmara dele, alguém vai lá na biblioteca do rei, pega uma crônica, escolhe aleatoriamente, abre e começa a ler. Dia tal, mês tal, ano tal. Foi descoberta uma trama de 2 oficiais do rei, Bigtã e Teres, para assassinar o rei. Alguém descobriu, quem descobriu foi um homem chamado Mardoqueu. Isso chegou diante do rei, o rei mandou investigar, esses homens foram executados. O rei então pergunta, o que esse homem que salvou a minha vida recebeu? O que ele recebeu? A pessoa que estava lendo a crônica diz, aqui não tem nada, rei, registrado. O rei diz, é um absurdo. Como que ele não recebeu nada? O cara salvou minha vida. Quem é que está chegando aí? O rei estava ouvindo passos, né? Vão lá, Amã está chegando. Amã, entra aí. Me diga, por favor, me dê um conselho. O que é que eu faço com alguém que eu quero muito honrar, porque eu tenho muita gratidão?
Amã pensou e disse: quem é que o rei quer mais honrar senão a mim? Pior coisa, o orgulho e a arrogância, né, gente? Como é rei, o Senhor quer honrar alguém que o Senhor tem muita gratidão, né? Faça o seguinte: sabe a última roupa que o Senhor usou? Prepare ela para vestir esse homem. O último cavalo que o Senhor montou, prepare ele para que esse homem monte. E pegue assim o nobre de maior expressão do seu governo. E faça esse nobre sair pelas ruas da cidade, gritando e dizendo: assim o rei quer honrar quem ele tem muita gratidão. O rei olha para ele e diz: Amã, faça isso que você está dizendo com Mardoqueu, o judeu. Acho que Amã deve ter quase tido um ataque, né? Sai dali. Mardoqueu é vestido com aquela roupa, monta naquele cavalo, e ele sai pelas ruas da cidade, gritando: assim o rei quer honrar a quem ele tem muita gratidão. Gente, tinha mais clima para aquele homem ser enforcado? Tinha mais clima para isso? Não tinha mais. Mardoqueu Amã chega em casa chateado, conta para a esposa. Sabe o que a esposa diz para ele? Esse homem será a sua queda. Aquela mulher nem sabia, né? Estava sendo uma profeta de Deus. Era mais ou menos dizendo para Amã: você se meteu com o homem errado. Você se meteu com alguém que Deus honra. Eu penso que Amã deve ter feito a seguinte conta: não vou conseguir mais enforcá-lo, mas ainda o decreto está em vigor. Ele e o povo dele será exterminado. No outro dia, né? Ou algumas horas depois tinha um banquete. E a palavra diz que está lá o rei, Amã, possivelmente tentando fugir, né? Boa aparência. E o rei então, em determinado momento, pergunta para Esther: tá, a gente já está aqui no segundo banquete, o que é que de fato você quer? Ela diz: eu quero que o Senhor me livre, a mim, minha família, o meu povo. Porque alguém no teu império está querendo não só matar a mim e minha família, mas todo o meu povo, minha linhagem. Me pergunta: quem é que está fazendo isso? E ela diz: o teu inimigo e o meu inimigo é Amã. Ele tramou a destruição do meu povo. Aí ela então faz revelar a sua origem. A palavra diz, irmãos, que o rei ficou tão atordoado que não consegue ficar ali. Ele sai tipo para pensar em alguma coisa, né? E quando ele sai, Amã entra no modo de desespero, e a Bíblia diz que ele se joga nos pés de Esther. E quando o rei volta, diz que ele está lançado sobre ela. E o rei diz: ele não só quer destruir o povo, mas já quer violentar minha esposa. E a palavra diz que então, naquele momento, os oficiais do rei pegaram um pano e cobriram o rosto de Amã. Era um sinal, né? Disseram então para o rei: ele mandou erguer uma forca, exatamente ontem, perto da casa dele. E essa forca era para Mardoqueu. O rei então dá ordem, e a palavra diz que aquele homem é executado exatamente naquela forca. Quem preparou a forca é quem terminou nela. Eu quero encerrar essa minha palavra convidando você, além dessa lição aqui, a gente aprender mais 3 lições. Primeiro, confie na precisão do tempo de Deus. Tem horas na nossa vida, irmãos, que nós estamos achando, apenas achando, que Deus está se atrasando. Confie. Você entende a diferença entre o Cronos e o Kairos? Cronos, gente, é o tempo que todos nós, olhe bem para mim, todos nós estamos debaixo dessa lei do Cronos. Todos nós. Alguém pode até pegar a gente e colocar dentro de uma cápsula de
né? Gelada, diz, ó, vou preservar você. Não tem jeito. O Cronos, ele vai nos julgar e nos condenar, todos nós. Tem gente que o Cronos é até mais benevolente, né? Você olha para a pessoa, meu Deus, essa pessoa conseguiu. Mas a lei do Cronos está estabelecida para todos nós. E o que é o Kairos, gente? O Kairos a gente conhece como o tempo oportuno de Deus. Olhe bem para mim, sabe o que é que causa ansiedade no ser humano? É a lei do Cronos. Às vezes a gente está sofrendo pela ansiedade porque a gente está olhando as coisas na perspectiva do Cronos. Essa lei severa que diz para a gente no domingo, ó, amanhã você tem que cobrir aquela conta e você não tem como. Esse é o Cronos. O Kairos. O Kairos é o que agiu na vida de Mardoqueu. Gente, naquela noite o rei resolveu perder o sono. O rei não, né? Deus resolveu fazer ele perder o sono. E quando ele pede para alguém ler alguma crônica, vai lá de forma aleatória e pega exatamente a história daquele homem. É aquela história que estava reservada. Eu costumo dizer, gente, que se Mardoqueu tivesse recebido, olhe bem para mim, uma honraria no dia que ele salvou o rei. Já imaginou? Uma plaquinha de ouro, embaixo o relevo, o rei agradece Mardoqueu, porque ele salvou a vida do rei. Já imaginou? Quando o rei perguntasse, o que esse homem recebeu? Alguém diria, ele recebeu uma plaquinha de ouro e um jantar especial. Irmãos, vocês já acham que quando Mardoqueu salvou a vida do rei, ele não pode ter pensado assim, meu Deus, não recebi nem um muito obrigado? Já aconteceu com você? Até na tua profissão, você diz, meu Deus, eu já me esforcei tanto, e aqui nesse lugar eu não sou honrado. Esteja no Kairos de Deus. Tem honras de Deus na nossa vida, irmãos, que estão preparadas para esse tempo especial. Não deixe a ansiedade dominar a tua mente, o teu coração. Só vive aqui, irmãos, quem de fato resolveu ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É aqui que a gente vence a ansiedade. Eu quero ministrar uma palavra para você que tem sido dominada pela ansiedade do teu coração. Não deixe isso te dominar. Em nome de Jesus. Permita a sua vida ser estabelecida nesse lugar. Sabe por quê, gente? No Kairos de Deus, a calmaria. No Kairos de Deus, a paz. Já imaginou Mardoqueu contando o tempo? Já imaginou Amã contando o tempo? É amanhã que eu enforco. E Deus lá do céu está olhando dizendo, ô, seu bobinho. O tempo que domina a vida dele não é o teu, é o meu. Chegará no tempo certo, o socorro para a vida dele. É aquilo que Mardoqueu disse para Esté, né? Se você, Esté, não fizer nada, Deus vai enviar socorro de outro lugar. Ou seja, Deus está no controle do tempo, minha filha. Mas se for você, Deus vai te honrar. Quem está entendendo o nome de Jesus? Aprenda a depender. Aprenda a depender. Tem coisas na minha vida que eu vejo Deus fazendo hoje, que eu já me perguntei há um tempo, oh meu Deus, por que ainda não aconteceu? Kairos, é o tempo oportuno. Irmãos, ou nós aprendemos a viver assim, ou nós vamos viver sempre ansiosos, assoberbados, reclamando, oh meu Deus, como está demorando a atuação, como está demorando o Senhor fazer. É quando a gente está submisso apenas ao Cronos. Eu quero encerrar a minha palavra dizendo isso para você. Favorecido é quem tem a mente predisposta para uma condição de pensamento, uma condição mental, de acordo com o Senhor. Lembra de Esté? Mardoqueu manda um recado para ela, ó, faça alguma coisa que o povo está dependendo de você. Ah, mas eu não posso ir, porque se eu for, minha vida corre risco, e tal, e tal. O que é que Mardoqueu diz para ela? Se você não fizer, Deus vai levantar alguém para fazer. Aí a chave de Esté, irmãos, muda na hora.
Sabe quem recebe o favor de Deus? Quem está pronto para uma disposição mental diferente. Gente teimosa não vive o favor de Deus. Se quiser vai ser desse jeito, porque eu sou assim. Não espere o favor de Deus. Eu acho demais. Eu falava isso depois do culto, exatamente ali, com uma pessoa, e dizia: olha, as argumentações de Esther, porque ela não ia diante do rei, gente, não eram plausíveis? Sim ou não? Gente, era a vida ou morte. O que ela estava dizendo não era uma bobagem. Ela estava dizendo: se eu for, eu posso morrer. Mardoqueu disse para ela: mude seu jeito de pensar. E na hora ela faz assim, virou a chave, disse: eu vou, põe o povo para jejuar, vou jejuar também. Quem está pronto, quem está pronta para uma predisposição mental diferente, recebe o favor de Deus. Se você continuar na sua teimosia, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Como é que Deus vai agir, gente? Às vezes Deus quer transformar o meu casamento. Não, mas aqui em casa é desse jeito. Deus olha e diz o que pra gente? Então tá bom. Quer não mudar seu jeito de pensar? Como se Deus dissesse assim: pra mim tá maravilha, pra você eu não sei. Predisposição mental. No final dessa história, que a palavra diz que depois desse momento, Mardoqueu foi honrado, ficou no lugar de Amã. A palavra diz que o rei deu a ele toda a autoridade. E naquele dia, naquele mês, onde estava sendo preparado para a destruição do povo, o povo recebeu do rei todo o favor. E a palavra diz que naquele dia os judeus puderam se defender. E não apenas isso, a palavra diz que Deus enriqueceu aquele povo, porque o povo foi honrado diante de todo o povo daquela nação. E sabe o que aconteceu? O dia que era para ser de tristeza se transformou em quê? Em alegria. Não se precipite, não se precipite, espere o tempo de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: não se precipite, fique em pé no seu lugar. Pastor, mas eu preciso fazer alguma coisa. Calma, é o Kairos de Deus. Esperar esse tempo do Senhor. Chegou um tempo do Senhor para a vida de vocês que vão se batizar hoje. Amém? Há um tempo de Deus para esse momento da vida de vocês. Louva a Deus pela decisão que vocês estão tomando, a maior e melhor decisão de suas vidas, no tempo oportuno de Deus, no tempo que Ele preparou. Esse é o tempo. O que Deus quer realizar na vida de vocês a partir desse momento é algo grandioso. Se preparem para viver coisas maravilhosas da parte de Deus, porque vocês estão tomando a melhor decisão, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Venham para cá, por favor, em nome de Jesus. Quero convidar os batizandos para virem para cá. Pode vir aqui diante do altar, pode ficar. Quero pedir licença à igreja, que eles vão ficar de frente para mim, por favor. Podem perfilar aqui. Amém, amém. Que decisão acertada. É bom estar vendo aqui, Márcio. É bom estar vendo aqui, galera. Deus abençoe. Que bênção. É bom estar vendo todos vocês. Se tem alguém aqui que está tomando essa decisão agora, o pastor viu o pessoal ir na frente e agora algo me moveu e eu quero ir também. Depois a gente faz o curso para você, mas você já pode vir. O Senhor está te chamando para essa decisão. Como é bom quando a gente entrega a vida completamente ao Senhor e Ele muda. Amém? A igreja está presenciando agora o melhor e maior momento na vida de uma pessoa que entregou a vida ao Senhor Jesus. A decisão mais acertada. Essa decisão é uma decisão que te prepara para a eternidade. A nossa vida aqui chega a 70, 80, 120 anos no máximo. Essa decisão é a decisão para a eternidade. Para isso que Deus está nos preparando. Amém? Nesse momento nós chamamos esse ato de profissão de fé. Eu vou fazer a vocês 3 perguntas. Eu poderia fazê-las ali
dentro da água, mas vou fazer de forma coletiva e vocês terão a oportunidade de responder ou sim ou não. A partir da resposta de vocês, então, nós enquanto igreja consideraremos vocês aptos ou não ao santo batismo. Eu já vou adiantar a pergunta para você não ter surpresa. A primeira pergunta que eu faço é: você reconhece que é pecador, que é pecadora? É a primeira pergunta. Você responde sim ou não. Segundo, você se arrepende dos seus pecados? Só posso batizar quem se arrepende. Uma vez fui batizar um irmão que, quando eu perguntei se se arrependia, não, pastor, eu não tenho pecado não, então eu não vou lhe batizar. Uma pessoa que diz que não tem pecado, gente. Aliás, a palavra diz, né, que quem diz que não tem pecado já é mentiroso, já está pecando. É assim que João diz. Então é a segunda pergunta: se arrepende dos seus pecados? Se sim, a terceira pergunta é: promete diante de Deus viver de acordo com a santa palavra e os preceitos que Jesus ensinou? A resposta é sim. Amém? E a partir disso estarão aptos ao santo batismo. Levante a mão direita para o céu, porque isso é um voto, é um juramento. Primeira pergunta: vocês reconhecem que são pecadores? Se arrependem dos seus pecados? Vocês prometem viver a partir de hoje o que diz a palavra de Deus segundo os preceitos de Jesus? Sim. Pela profissão de fé de vocês, eu declaro-os aptas ao santo batismo. Se vocês puderem se ajoelhar, não sei se conseguem, mas se puderem, faça isso nesse momento. Igreja, estenda as mãos para cá. Meu Deus, estão diante de ti favorecidos, pessoas que receberam o favor dos céus e que hoje estão tomando a melhor e maior decisão de suas vidas. Obrigado, meu Deus, pela decisão acertada de se entregar a Ti. A decisão, meu Deus, pelo Senhor Jesus é íntima e pessoal. A decisão é subjetiva e o Senhor é quem conhece esses corações. Então, agora, como igreja do Senhor, nós consideramos aptos ao santo batismo, estão decididos a viver uma nova vida para o Senhor Jesus, de acordo com o que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Como discípulos de Jesus, nós estamos, meu Deus, também batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Fiquem em pé, por favor. Nossa turma abençoada do cerimonial vai orientar vocês. Já já nos encontramos ali. Aplauda o Senhor mais uma vez. Vamos celebrar. Pode sentar no seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso. Igreja, eu vou pedir a vocês que primeiro informar, vai aparecer aqui na tela. A gente vai mostrar exatamente o que está acontecendo ali. Então, se vocês puderem permanecer aqui nos seus lugares e não ficar ali posicionados para que todos possam participar com ordem, eu peço que vocês permaneçam onde estão, tá? Vai ser colocado aqui na tela. Breno, pode colocar, por favor. Estendam as mãos para cá. Senhor meu Deus, eu consagro a Ti estas águas.
Faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O ambiente está preparado para, de forma simbólica, pessoas serem sepultadas para uma vida antiga e nascerem para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Vamos cantar? Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas. Você pode aplaudir bem forte o Senhor, diga glória a Deus. Oh, oh, oh. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo, não sou. Vamos cantar. A honra, a glória. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, diga glória a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer a honra e a glória. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer. Quero ver você, ó. Você mudou? Você mudou. Cadê a igreja do Senhor cantando? Fez o que ninguém. Você acredita. Aplauda bem forte o Senhor, diga glória a Deus. Só vivo, não sou do mundo não. E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer a honra e a glória. Aplauda bem forte o Senhor, diga glória a Deus. Umas palmas. Olha o que Deus faz. Nosso Deus é lindo demais. Deus é bom em todo tempo. Deus, meu Pai, Pai, meu amor, amor, meu tudo, 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 razão de tudo. Deus, meu respiro,
Quem é farol aí? Farol, o farol que preciso. Como? Aplauda bem forte. E eu preciso de sentir todo dia, de olhar pra tua. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso. Como igreja, Deus a minha vida. Vem cá comigo, vou à sua casa. Deixa eu te dizer, eu preciso do Senhor. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Vamos aplaudir bem forte, diga glória a Deus. Deus, meu Pai, meu amor, tudo, razão de tudo, Deus, meu farol, o farol que... Quantos precisam desse Deus? Quantos precisam? Diga glória a Deus. E eu preciso te sentir todo dia, e olhar pra tua, mas não me perder. O Senhor, tu és a minha alegria. E eu preciso. Vamos ficar de pé, fica de pé. Deus a minha vida. Oh, eu sou a sua casa. Deixa eu te dizer, Deus a minha vida. Cante bem forte. Deus a minha vida. Oh, aplauda bem forte. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Oh, oh. Cadê a igreja glorificando ao Senhor? Diga aleluia. Diga glória a Deus. É festa no céu. Aleluia. Oh. Aplauda bem forte a Ele. Diga aleluia. Oh, Ele abre. Oh. Se prepara aí, quero ouvir você. Deus é a minha vida. Deus é a minha vida. Fica comigo, Sou a sua casa. Oh, assim ó. deixa eu te dizer que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Mais forte. Deus é a minha. Oh, Fica comigo, sou a sua casa. mora em mim. Deixa, aplauda bem forte. Oh, eu preciso. Do Senhor. Deus é a minha vida. Deus é a minha vida. Eu sou a sua casa. Deixa eu te dizer, eu preciso do Senhor. Deus é a minha vida. Sou a sua casa. Deixa eu te dizer, eu preciso. Só você. Deus é a minha vida. Deus é a minha vida. Aplauda bem forte, diga glória a Deus. Deixa eu te dizer, Que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus é a minha vida. Senhor, mais uma vez, bem forte. Deus abençoe os novos irmãos, Deus abençoe as famílias que estão aqui, aqueles que foram convidados para assistirem esse espetáculo de salvação.
E assim a gente vai finalizando o mês de comemoração dos 3 anos dessa comunidade linda, em grande estilo, batizando e trazendo, em nome de Jesus, salvação para os nossos irmãos. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Levante suas mãos para os céus. Muito obrigado, meu Deus. Nós estamos cumprindo a nossa missão. Estamos cumprindo o chamado que o Senhor nos confiou. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fazendo discípulos no nome do Senhor Jesus, ensinando-os a cumprir todas as coisas. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos como igreja de vivermos isso. Abençoa toda a família aqui presente. Obrigado, meu Deus, pelas famílias que vieram prestigiar os seus familiares nesse lugar. Nós te agradecemos por manhã tão especial e abençoada. Leva-nos em paz, guardados, protegidos. Nos dá uma semana de vitória para a glória do teu nome. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Celebre o Senhor. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu te encontrar, viver cercados por egípcios e por faraó.